Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho a você, a sua família, que haja muita paz em seu lar, muita saúde e muita alegria é o que desejamos em nome de Jesus. Nós estamos aqui sempre falando sobre as lições de Chico Xavier, destacando as suas histórias, as suas mensagens, as suas experiências e instruções. Há algum tempo atrás, nós publicamos por uma editora, a editora Vinha de Luz de Belo Horizonte, em 2022, este livro, Chico Xavier, o médium dos pés descalços. E aqui nós temos uma série de documentos sobre Chico Xavier. Este livro é um livro que tem mais de 300 páginas. E aqui no capítulo 74, temos um pronunciamento de Chico Xavier muito importante, um pronunciamento que ele fez a respeito do Ano Internacional da Criança. Esse seu pronunciamento foi feito em São Paulo, quando ele comparecia anualmente a um chá beneficente que era organizado por algumas irmãs em favor do Natal, que Chico Xavier realizava, a distribuição natalina que Chico realizava com o grupo de São Paulo em favor de centenas e centenas, para não dizer milhares e milhares, de pessoas carentes em Uberaba. E esse pronunciamento sobre a criança é muito importante. Hoje, principalmente, que está se falando tanto em aborto, que está se procurando aí a aprovação do aborto, e o assunto está em pauta, sendo discutido. Chico, neste pronunciamento, ele disse: estimaríamos dizer que duas das senhoras aqui presentes nos lembraram alguma nota sobre o Ano Internacional da Criança. Não sou pessoa indicada para falar com a magnitude de um tema tão alto. Entretanto, quando o nosso Aguinaldo Raiol, o cantor, que estava presente, endereçou a nossa Mãe Santíssima a Ave Maria de Gounod, nos sensibilizamos tanto e ouvi de nosso Emanuel: é preciso que se diga algo em favor da criança. E nesta noite especialmente, das crianças que estão em caminho para nascer, daquelas que ainda não encontraram advogados em nossas casas públicas, daquelas que muitas vezes estão ameaçadas pelo risco da perda de uma nova existência concedida pela divina providência. Vejamos, Emanuel então solicitou a Chico que falasse algo
a respeito das crianças que estavam para nascer. Hesitei em obedecer não só ao pedido de nossas irmãs, como à determinação de nosso amigo espiritual que nos inspira nesta hora, mas quem fala da rosa, fala a respeito da roseira que a produz. Por isso mesmo, estimaríamos lançar um voto de paz, um pedido de bênção para todas aquelas irmãs que se fazem mães diante da vontade de Deus. Todas aquelas que se tornaram conscientes da missão da fraternidade e que, encontrando em si próprias a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, transformada no encargo divino, que todas elas sejam amparadas, sustentadas, abençoadas, aliviadas no peso de suas responsabilidades e de seus problemas dentro da comunidade humana. Então, Chico aqui começou a destacar o papel da mulher mãe, principalmente daquela mulher mãe incompreendida, daquela mulher mãe não tolerada, daquela mulher mãe contra a qual, às vezes, o preconceito se faz. Ele prosseguiu: nós sabemos que a mulher, nos últimos tempos, foi chamada pela nova era tecnológica, pela revolução industrial vigente no mundo inteiro, a cooperar mais decididamente nos eventos humanos. As mulheres, nossas irmãs e nossas mães, sobretudo, foram chamadas aos escritórios, às indústrias, à representação política e social, a 1000 encargos, de que todas elas se desincumbem com tanta mestria. Mas, naturalmente, a elas se lhes confere o privilégio da maternidade. A elas assiste o direito de opção no caso de aceitarem ou não a maternidade. A todas aquelas que podem aceitar, a todas aquelas que aceitaram e a todas aquelas que trazem consigo esta bênção de Deus, por injunções que não cabem a nós outros no momento penetrar, que recebem de nós amparo e bênção, cooperação e auxílio, porque trazem consigo as crianças que vão nascer. Temos os nossos parques e nossas ruas iluminadas pelo sorriso das crianças que nasceram e por aquelas outras que estão a caminho, pedindo amor, misericórdia, assistência, auxílio, para que não lhes sejam frustrados os anseios da vida sobre a terra. E, de fato, quantos espíritos estão reencarnando e quantos espíritos não reencarnam, têm a sua tentativa frustrada pelo aborto, e quantos estão reencarnando e não estão recebendo a assistência devida, seja da família, seja da comunidade em geral, seja dos administradores públicos, seja da sociedade, seja da religião, seja da ciência, porque são espíritos que vêm à Terra esperançosos de se redimirem do passado e que necessitam ser amparados principalmente através da educação, para que se disciplinem,
para que, quando oportuno, encontrem trabalho digno, possam viver por sua vez, constituírem as suas famílias, recebendo outros espíritos, nesse processo abençoado de revezamento, que é a reencarnação. Porque a Terra é uma escola abençoada e todos nós aqui estamos para aprender. E muitas vezes, quando as crianças não recebem amparo, não recebem proteção, principalmente dentro de casa, principalmente da família, crescem frustradas, acabam sendo adotadas pelos traficantes, se entregam às drogas. Nós que mourejamos nas casas espíritas há tantos e tantos anos, temos ouvido tantas histórias de jovens que se entregaram às drogas e acabaram cometendo suicídio ou então cometendo crimes, trazendo muita tristeza e frustração à família. São espíritos que vão complicando cada vez mais o seu karma, como também vão complicando o karma daqueles que não os amparam, que não os educaram de maneira conveniente. Então, neste Ano Internacional da Criança, Chico continuou: que haja paz para esses seres que são, no momento, indefesos e que precisam de nossas vozes, nosso amor, para virem à luz. Para isso, nós nos lembramos do Ano Internacional da Criança como sendo o Ano Internacional das Mães. Disse Chico Xavier na oportunidade que o Ano Internacional da Criança deveria ser também o Ano Internacional das Mães. Nós tivemos o Ano Internacional do Livro. Agora temos o Ano Internacional da Criança. E nós não podemos separar a criança do coração materno. Não existem mães pobres, porque todas as mães são ricas de amor, todas as mães distribuem a vida. Nestes outros itinerários do caminho humano, falando em conexão com nosso amigo espiritual, Emmanuel, que o estava inspirando, conheço tantas mães dedicadas à beneficência e outras sob as agruras de pontes abandonadas. Conheço mães que fazem striptease para sustentarem seus filhos em sanatórios. De fato, o Chico sempre falava que conhecia muitas mães, desde Pedro Leopoldo, né? Naquele tempo de maior pobreza, de maior miséria, na década de 20, na década de 30, Chico conheceu muitas mães que, às vezes, para sustentarem os filhos, aceitavam qualquer trabalho. Às vezes se entregavam mesmo à prostituição para cuidarem dos filhos, porque os pais os haviam abandonado, nem os haviam assumido, nem os haviam registrado, nem lhes haviam dado qualquer sobrenome. Vejamos mesmo a mãe de Chico Xavier, Maria de São João de Deus. Ela foi filha de uma senhora cujo pai foi impedido pelo pai, que era um rico fazendeiro, de assumir a filha, que veio a ser mãe de Chico Xavier. A avó de Chico chamava-se Francelina. Era uma senhora que trabalhava numa fazenda de um homem muito rico, e o filho desse homem muito rico se apaixonou por ela. Ela ficou grávida, o rapaz quis
casar-se com ela, mas o pai não permitiu. Então, Dona Maria João de Deus, a mãe de Chico, ela, por assim dizer, desconheceu o próprio pai. Nós não sabemos qual o nome do avô, vamos dizer, do avô materno de Chico Xavier. Só conhecemos o nome da avó materna, Dona Francelina, que foi mãe de Dona Maria de São João de Deus. Então, nas décadas passadas e ainda hoje, muitos pais relegam os filhos ao esquecimento. Vejamos, temos na atualidade a chamada pensão alimentícia. Mas vejamos, às vezes a própria pensão alimentícia ela é insuficiente para que uma mãe possa cuidar sozinha do filho. Às vezes ela tem que trabalhar, ela tem que confiar o filho a uma creche, deixar o filho o dia todo na creche. E nós sabemos da grande carência de creches para crianças no Brasil, como também da grande carência de lares de idosos, cada vez maior. A carência de lares para idosos no Brasil. Sabemos porque as pessoas estão se tornando cada vez mais idosas, estão vivendo mais, alcançando 70, 80, 90 de idade, e às vezes a família não consegue cuidar de maneira conveniente de seus idosos, porque também estão idosos. Às vezes os filhos também estão idosos. Aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo, nós recebemos muitos idosos que os filhos já estavam idosos e não conseguiam dar banho nos seus pais. Então nós estamos necessitando cada vez mais de cuidado com esse tipo de assistência. E Chico prosseguiu: conheço mães, esposas de grandes industriais, que trazem a cruz de ouro sobre o peito, mas com muitas cruzes no coração. Eu nunca encontrei mães que não fossem anjos de Deus sobre a terra. Elas todas são nossas benfeitoras. Quantas delas vemos nos cumes das responsabilidades sociais, pois podemos estar certos que trazem no coração tanto quanto aquelas outras que, sob pontes em abandono, esperam pela beneficência, aquelas outras que nos hospitais geram filhos com grandes dificuldades. Até hoje, aqui às portas do Pedro e Paulo, muitas mães comparecem com os filhos buscando alimento, buscando comida, buscando o almoço, a janta, o café da manhã. Nós perguntamos pelos pais das crianças, foram embora, desapareceram, ou são alcoólatras, ou estão desempregados, ou estão nas drogas. Crianças, às vezes, que estão sendo criadas pelas avós velhinhas, pelas avós idosas. Nós conhecemos avós velhinhas, idosas, doentes, que estão cuidando de 4, 5, 6 netos de uma vez e que estão passando grande carência. Para todas as mães, e especialmente para aquelas que trazem consigo a bênção da maternidade, nós rogamos a Deus que as abençoe. Que nós todos, de nossa parte, possamos aliviar o trabalho dessas criaturas maravilhosas que aceitaram a maternidade, porque nós não podemos desconhecer que vivemos numa época em que se pede muito da mulher e não podemos censurá-las quando uma de nossas irmãs, ou muitas delas, se esquivam da maternidade. É que se empenham em tarefas outras. Vemos enfermeiras na qualidade de mães espirituais dos doentes.
professoras na qualidade de mães espirituais de seus alunos. Tanto se pede às nossas irmãs na hora presente do mundo, mas aquelas que aceitam a maternidade tenham de nossa parte um voto de amor, um voto de paz, e que os nossos companheiros em nosso Senhor Jesus Cristo, de viagem ao nosso plano de ação, aqueles que estão a caminho, que estão quase chegando até nós, indefesos, sem voz, para suplicarem a continuação da vida na terra, para todos eles recebam de nós mais amor. Ou seja, é a defesa de Chico contra o aborto, falando a respeito do aborto que está para ser até aprovado, está em tramitação, ao que nos parece, nos departamentos judiciais do nosso país, não é? E ele encerra dizendo: é a palavra que o nosso querido Emmanuel determinou que eu dissesse, e eu peço perdão se não me expressei com a clareza suficiente, mas renovo os meus agradecimentos com que tantos corações generosos estão ouvindo a nossa palavra. Mas agradeço de todo o meu coração e agradeço também as preces que tenho recebido. Vamos dizer, com algum sorriso em nossas lágrimas, para que os livros dos nossos amigos espirituais também possam nascer. Olha que beleza como ele encerrou, não é? Agradeço de todo o meu coração e agradeço também as preces que tenho recebido. Vamos dizer, com algum sorriso em nossas lágrimas, para que os livros dos nossos amigos espirituais também possam nascer. Porque Chico, ele dizia que os livros eram seus filhos, que ele não havia se casado, ele não havia constituído uma família própria, embora ele tivesse se desdobrado muito para auxiliar a criar os seus irmãos menores e os seus sobrinhos, na medida do possível. Ele sempre se desdobrou muito para socorrer os irmãos menores, os seus sobrinhos. Mas ele mesmo não veio na terra com o compromisso do casamento na atual existência. É muito natural. Nós temos muitas vidas e nem sempre nascemos ou renascemos com o compromisso da maternidade ou com o compromisso da maternidade. Às vezes nascemos ou renascemos com outros compromissos. E Chico, em sua derradeira existência entre nós, ele não renasceu com o compromisso da paternidade, mas ele dizia que os livros eram os seus filhos. Cada livro representava um filho, porque não deixou de ser uma gestação psíquica, uma gestação moral, uma gestação no campo do pensamento, uma gestação no campo da ideia, para que aquele filho, livro, viesse ao mundo e pudesse beneficiar a nós todos como tem beneficiado. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.